Se a procrastinação não é um problema para você, com certeza, em algum momento da sua vida, ela já foi um grande desafio. A procrastinação é um dos problemas mais comuns entre as pessoas e, apesar dela parecer inofensiva, ela traz diversas consequências para a nossa vida. Por causa da procrastinação, você pode deixar muitas metas, objetivos e sonhos de lado. E aí, você vive uma vida cheia de arrependimentos. Por causa da procrastinação, você pode adiar o tratamento de alguma doença que você tem, até que chega o momento que o tratamento já não é mais uma opção. Por causa da procrastinação, você pode deixar de lado os seus investimentos financeiros e aí você trabalha por anos e anos e quando você chega na terceira idade, você percebe que aquilo que você acumulou não é suficiente. A procrastinação afeta toda a nossa vida e é comum que as pessoas me digam mais ou menos assim: Koba, a procrastinação é a causa de todos os meus problemas. Mas poucas pessoas se perguntam quais são as causas que levam elas a procrastinarem. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Quais são as raízes da procrastinação? O que nos leva a essa armadilha mental? O que você pode fazer para evitar esse problema e, principalmente, o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso. Mas é claro, para você que não me conhece, o meu nome é Gustavo Kobayashi, também sou conhecido como Koba, e aqui no canal eu falo sobre a ciência por trás do autoconhecimento e do autodesenvolvimento de um jeito simples e fácil para que qualquer pessoa consiga entender. Então, se você já não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe seu like para eu saber a relevância desse tema. Assim, eu posso trazer mais conhecimentos nesse sentido. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. O que é a procrastinação? A procrastinação é o ato de você adiar uma tarefa ou um conjunto de tarefas de modo que esse adiamento ele entra em conflito com seus objetivos e ele acontece sem uma razão legítima. Então, vamos a um exemplo. Imagina que daqui uma semana eu tenho uma importante prova para a minha vida, seja para a minha carreira ou para alguma coisa que eu desejo muito alcançar. Enfim, eu tenho essa prova. E eu decidi que eu iria estudar todos os dias durante essa semana. Eu vou estudar numa segunda-feira, por exemplo, mas aí eu recebo o convite para uma festa e eu decido ir para essa festa e deixar o meu estudo para depois. Isso é uma procrastinação, afinal, eu estou adiando essa tarefa, que é estudar. Isso está indo contra os meus objetivos, que é ir bem nessa prova, e não existe uma razão legítima. Simplesmente eu quero apenas aproveitar aquela festa que nem era tão importante para mim. Agora, o que você precisa entender é que nem sempre adiar uma atividade significa procrastinação. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho o objetivo de ir para a academia todos os dias. Essa é a minha meta. Mas aí eu tenho uma lesão na minha perna e eu decido faltar. Nesse caso, isso não é uma procrastinação, pois apesar de entrar em conflito com o meu objetivo, que é ir para a academia, eu tenho uma razão legítima, eu tenho uma lesão na minha perna. Outro exemplo de adiamento que não é considerado uma procrastinação. Vamos dizer que organizando ali a minha agenda, o meu dia, eu percebo que se eu trocar a ordem das minhas atividades, das minhas tarefas e obrigações, eu consigo ser uma pessoa mais produtiva, eu consigo otimizar o meu tempo. Nesse caso, apesar de eu estar adiando algumas tarefas, isso não está entrando em conflito com o meu objetivo, afinal, eu estou buscando ainda mais otimização de tempo, ainda mais produtividade. Perceba, portanto, que nem sempre você deixar uma tarefa para depois é considerada uma procrastinação. Agora, qual é a raiz desse comportamento? De onde vem esse comportamento no nosso cérebro? Na neurociência, a gente entende que a procrastinação é um comportamento natural do ser humano. E para você entender isso, eu quero que você viaje comigo e pense como era a vida dos nossos ancestrais há mais de 70 mil anos. Naquela época, como você já deve imaginar, tudo era muito violento, tudo era muito escasso. Para você se alimentar, você deveria caçar. A qualquer momento, algum animal poderia te atacar e aí você precisava fugir, você precisava correr e se proteger. Então, como naquela época a gente não tinha tanta energia como a gente tem hoje, onde a qualquer momento você pode, por exemplo, pegar um pacote de bolacha e comer e ter mais energia, ou você pode ir até o supermercado e encontrar mais alimento, onde não tem nenhum animal a todo momento querendo te matar, naquela época o nosso cérebro entendeu uma coisa: eu preciso economizar energia. Porque mais energia significa mais sobrevivência, maiores chances de sobrevivência. Afinal, eu consigo viver um dia após o outro, seja buscando mais comida, seja me protegendo de outros animais. Então, o seu cérebro fez você ter essa programação biológica, economizar energia. É por isso que até hoje a gente carrega essa programação e a gente prefere, por exemplo, alimentos mais calóricos.
porque alimentos mais calóricos significa mais energia. Se você encontrasse há 70 mil anos um hambúrguer com milkshake e batata frita, isso era simplesmente um milagre da natureza. Isso era visto como algo muito positivo pelo seu cérebro. Afinal, existia muita energia em uma só refeição. Então, é por isso que a gente gosta de alimentos calóricos e é por isso também que a gente procrastina. Porque se eu deixo uma atividade para depois, uma atividade que não é realmente importante para a minha sobrevivência naquele momento, eu deixo isso para depois, eu estou economizando energia. Se você pensar nos animais selvagens, você vai perceber que eles costumam gastar energia em 3 principais situações, que é buscar alimento, sobreviver, se proteger ou então reprodução. Ao contrário disso, a maioria dos animais não vai gastar energia à toa. O ser humano ele faz isso porque a gente não é guiado apenas pelos nossos instintos, apenas pelo nosso cérebro primitivo. A gente tem a consciência que estudar é importante. A gente tem a consciência que fazer atividade física é importante lá no nosso futuro. Mas o nosso cérebro primitivo que a gente carrega até hoje, muitas vezes ele faz a gente comer mais do que deveria em um rodízio, faz a gente deixar uma atividade para depois, porque tudo isso, para esse seu cérebro primitivo, é economizar energia. E economizar energia é a maior chance de sobrevivência. Por isso, a procrastinação é considerada um comportamento natural do ser humano e é normal que você procrastine. Se você quiser alcançar uma produtividade inalcançável, você não quer mais procrastinar, isso não vai acontecer. E se você conseguir de alguma forma aplicar na sua realidade, saiba que você vai ter tantas consequências quanto aquela pessoa que é dominada pela procrastinação. O que a gente precisa almejar aqui não é excluir a procrastinação, e sim reduzi-la até um nível natural. Como a gente costuma dizer, todas as pessoas procrastinam, mas nem todas são procrastinadoras. E Koba, o que nos leva a essa procrastinação em excesso? Todo mundo procrastina, nem todas são procrastinadoras, mas o que faz as pessoas procrastinadoras realmente adiarem as suas atividades tantas vezes, com tanta frequência, de modo que isso começa a tomar conta de toda a sua vida? E aí a gente tem algumas dimensões da procrastinação documentadas pela ciência, eu vou comentar algumas delas e você vai perceber quais são as causas. Você vai perceber também que, entendendo qual é a causa da sua procrastinação, você sabe muito mais agora como combater essa procrastinação. Tem muita gente que acha que procrastinação é uma coisa só, então vai ter sempre uma única dica, estratégia para você acabar com esse comportamento e não funciona bem assim. Existem várias causas da procrastinação e dependendo da causa existe uma solução específica para o seu caso. Por isso que eu quero comentar sobre essas dimensões e causas com você. A primeira dimensão documentada pela essência da procrastinação é a expectativa negativa futura. Nesse caso, eu tenho 2 causas principais: a mentalidade fixa e simplesmente o medo do futuro. Vamos começar pela mentalidade fixa. Gustavo, o que significa mentalidade fixa? Quando você tem uma mentalidade fixa, você carrega várias características de pensamento, de padrão de pensamento. E mentalidade aqui, eu não estou me referindo àquele papo motivacional que você precisa mudar a sua mentalidade, a sua maneira como você pensa. Eu estou utilizando aqui conhecimentos da Carol Dweck, uma PhD em psicologia que trouxe anos e décadas de estudo sobre mentalidade. Uma das características da mentalidade fixa é que você acredita que por mais que você se esforce, por mais que você se dedique em alguma atividade, você não vai mudar aquele seu comportamento, você não vai conseguir mudar a sua realidade. Você conhece pessoas que dizem, não importa se eu me esforçar, não importa se eu me dedicar a essa atividade, eu nunca vou mudar quem eu sou assim e vou ser sempre assim. Aquilo que é chamado de síndrome de Gabriela. Essa é uma característica da mentalidade fixa que te leva à procrastinação. Eu quero te dar um exemplo. Vamos imaginar que ao longo da minha história eu cultivei uma mentalidade fixa. E eu também fui sempre muito mal em matemática, vamos dizer assim. Eu ia fazer uma prova, eu estudava e não conseguia tirar boas notas. Eu ficava sempre de reforço, não conseguia entender e era reprovado naquela matéria. Então, eu carrego essa mentalidade fixa e eu percebo que durante toda a minha vida eu nunca fui bom em matemática. Aí aparece no dia seguinte um aviso que na semana que vem vai ter uma prova de matemática. A chance de eu procrastinar esse estudo é muito grande. Afinal, eu tenho a crença que por mais que eu me esforce, por mais que eu estude para essa matéria, eu não vou conseguir bons resultados. Então, não vale a pena estudar. E essa é a primeira grande causa da procrastinação, a mentalidade fixa.
Quando você acredita que o seu esforço, a sua disciplina não vai gerar resultados para você, que você não vai conseguir mudar um comportamento, você tende a deixar isso para depois. Isso funciona para relacionamentos, você acha que você nunca vai ter um relacionamento bom? Isso funciona para os seus estudos? Isso funciona para atividade física? Afinal, tem muita gente que fala assim, Gustavo, eu já tentei muitas vezes fazer academia e eu acho que isso não é para mim. Eu me esforço e eu nunca vou conseguir mudar quem eu sou. Se você tem essa crença, se você tem esse fator da mentalidade fixa, maior a chance de você procrastinar. A segunda causa da dimensão da expectativa negativa futura é o medo do futuro. É quando você olha para o futuro e as consequências são muito mais relevantes do que os pontos positivos. Se eu tenho uma apresentação para fazer mês que vem, mas ao montar essa apresentação eu começo a pensar mais ou menos assim, o que os outros vão pensar? Será que isso que eu estou entregando as pessoas vão gostar? E se elas me criticarem? E se eu não conseguir ser o suficiente? Quando você começa a temer os resultados futuros de algum comportamento, de alguma atividade, algum compromisso, você tende a deixar isso para depois, e isso é muito comum em casos de ansiedade e depressão. A pessoa ela tem uma distorção do seu futuro. Ela acredita sempre que o seu futuro vai ser mais negativo do que realmente é. E quando você acredita que o seu futuro será negativo, você tende a deixar isso para depois. Aqui é um pouco diferente da mentalidade fixa. Na mentalidade fixa, você acredita que o seu esforço não vai gerar resultado. No medo, você acredita que o seu esforço vai trazer alguma consequência futura. E aqui a gente fecha a primeira dimensão da procrastinação. A partir de agora, a gente entra na segunda dimensão da procrastinação, que é a baixa motivação perante alguma atividade. E a gente tem 4 causas principais. A gente tem o desinteresse em relação a essa atividade, a recompensa ao longo prazo, a complexidade ou a falta de clareza e, por fim, a baixa energia. Vamos comentar cada uma dessas causas. A primeira causa é o desinteresse. Você simplesmente não se interessa pela aquela atividade. Isso é muito comum acontecer quando a sua personalidade ela entra em conflito com a atividade a ser realizada. Por exemplo, se eu tenho baixíssimo nível de conscienciosidade, que é um traço da personalidade, é um termo técnico, eu sou uma pessoa mais desorganizada, eu sou uma pessoa que não almeja tanto esse planejamento, essa organização, tanto do mundo interno quanto do mundo externo. Eu sou uma pessoa mais indisciplinada em geral. Então, quando alguém fala para mim que é importante que eu faça um planejamento anual, eu tendo a adiar essa atividade, por quê? Como vai contra a minha personalidade, eu olho para aquela atividade e eu não vejo nenhum tipo de interesse. Além disso, eu não vejo nenhum tipo de recompensa. Eu posso pensar mais ou menos assim de acordo com a minha personalidade. Essa questão do planejamento anual eu não gosto não. Isso me trava, isso me bloqueia. Eu gosto de ter liberdade, eu gosto de mudar a minha rotina. Perceba, portanto, que a pessoa cria crenças para confortá-la, para que ela não faça aquela atividade, porque aquilo parece ser desinteressante. A minha personalidade entrando em conflito com a atividade. Quando eu não vejo interesse, quando eu não vejo uma recompensa naquela atividade também, eu tendo a procrastiná-la, eu tendo a deixar ela para depois. A segunda dimensão do baixo grau de motivação é quando a recompensa está apenas no longo prazo. Pense comigo. O que você mais deseja para a sua vida provavelmente são metas, são objetivos que geram recompensa no longo prazo. Se você pensar na atividade física, ela vai te trazer uma grande recompensa que é saúde e corpo dos sonhos, mas acontece somente no longo prazo. Se você quer passar em um concurso público, por exemplo, você vai ter que estudar muito, mas a recompensa ela vem no longo prazo. Se você quer emagrecer, se você quer simplesmente diminuir o seu nível de colesterol, se você quer ter mais saúde, isso vai gerar uma recompensa, mas no longo prazo. Não vai ser da noite para o dia, não de maneira saudável, é claro. Então, quando o nosso cérebro percebe que aquilo que a gente deseja gera sim uma recompensa, mas apenas no longo prazo, apenas daqui talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tende a achar isso mais desinteressante e, por consequência, a nossa motivação ela cai. A gente não tem vontade de fazer aquilo e aquilo é procrastinado. Não é à toa que a atividade física, por exemplo, é uma das atividades mais procrastinadas pelos brasileiros. Porque você olha para aquela atividade e você vê que não gera nenhuma recompensa no curto prazo. Você fica cansado, você fica com dores musculares e isso gera uma recompensa só depois de alguns meses ou alguns anos. Nesse caso em específico, o que a gente pode fazer para tornar essa atividade mais interessante, para a gente ter mais motivação para fazê-la, é deixar ela mais legal na sua jornada e não somente no longo prazo. Por exemplo, em relação à atividade física, eu posso ir treinar ouvindo um podcast que eu gosto, o meu podcast favorito. Assim, naquele momento presente eu vou ter uma recompensa imediata e também eu vou estar lutando para ter uma recompensa futura, que é o corpo dos meus sonhos, por exemplo.
Se você quiser entender um pouco mais sobre como estabelecer hábitos de maneira eficiente, eu gravei um outro vídeo super completo e você pode ter acesso aqui no card acima. A terceira causa dessa dimensão é a complexidade ou a falta de clareza. Quando eu dou uma atividade para você e aquilo é muito difícil, aquilo está além das suas habilidades e capacidades, você tende a deixar isso para depois. Ou às vezes a atividade ela nem é tão difícil assim, mas você não sabe por onde começar. Por exemplo, tem muita gente que procrastina o TCC ou então escrever o seu primeiro currículo. Escrever o seu primeiro currículo não é uma tarefa complexa, pelo menos não para a maioria das pessoas. Mas essa atividade, geralmente, ela é desconhecida. A gente não sabe por onde começar. Será que eu escrevo primeiro o meu nome? Será que aqui, nesse primeiro quadrado, eu coloco os meus dados? Será que eu coloco as minhas formações? Então, por não saber por onde começar, eu tendo a ter baixa motivação em relação a essa atividade e eu deixo isso para depois. Então, nessa segunda causa, a gente tem as tarefas que estão muito difíceis, que estão além da sua capacidade e habilidade, e as tarefas que você não sabe por onde começar. Quando você tem essa situação, você tende a deixar a atividade para depois. E uma boa forma de resolver isso é você procurar pessoas que possam te ajudar, pessoas que possam te guiar. Se você quer aprender inglês, por exemplo, você pode acabar adiando essa atividade, porque a princípio ela pode parecer complexa e você não sabe por onde começar. Mas se você encontra uma pessoa que ensina já algum método, algum passo a passo para você e sabe como você começar de forma simples e fácil, isso te ajuda. Assim como eu faço aqui. Tudo o que eu explico no meu canal é da maneira mais simplificada possível. A gente poderia avançar e falar de termos técnicos aqui, mas isso não te engajaria. Isso traria uma baixa motivação para você e você deixaria isso para depois. Por isso eu explico do jeito mais simples e fácil. Então, se você percebeu que esse é um problema da sua atividade, da sua procrastinação, procure uma pessoa que possa te ajudar a começar de maneira mais clara e mais simples possível. Por fim, a última causa dessa segunda dimensão do baixo grau de motivação é a baixa energia. Quando você não tem energia, quando você não tem disposição para fazer as coisas no seu dia, em geral você vai procrastinar e não uma única atividade, mas tudo o que você precisa fazer. Isso está muito relacionado também a 3 coisas que as pessoas costumam deixar de lado quando o dia está muito corrido: alimentação, atividade física e sono. Se você tem uma dieta cheia de alimentos inflamatórios, se você dorme pouco, você troca o dia pela noite, você tem uma baixa qualidade do sono. E se você é uma pessoa sedentária, então você vai ter baixa energia e com baixa energia você não consegue fazer as suas atividades. Nesse caso, o que você precisa fazer não é se preocupar em não procrastinar aquela sua atividade, aquela sua tarefa, e sim cuidar mais de você, cuidar para que você tenha mais energia e mais disposição. Cuide da alimentação, cuide da atividade física e cuide do seu sono. Se você cuidar dessas 3 coisas, você pode ter certeza que você vai ter muito mais energia para fazer as atividades do seu dia. A partir daqui, a gente entra na terceira dimensão da procrastinação, que é a incerteza. E dentro da incerteza, a gente tem 2 principais causas, que é a confusão e o perfeccionismo. Vamos começar pela confusão. A confusão é quando você tem tantas tarefas no seu dia, tantas atividades e compromissos que você não sabe realmente por onde começar. Você não tem organização, você não tem planejamento, você tem muitas urgências, muitos imprevistos porque você não se organiza. Se você perceber que o seu dia está lotado de tarefas e por estar lotado de tarefas você tem uma confusão mental, onde você não sabe nem por onde começar, e quando você começa, aparece uma outra ideia, aparece uma outra atividade, e aí você faz aquilo, e aparece uma urgência, você começa atropelando as suas atividades, o que você precisa fazer é cuidar um pouco mais do seu planejamento, é você cuidar um pouco mais da sua organização, é você ter prioridade, é você saber passar as tarefas que não são importantes para você para outras pessoas, é você saber escolher aquilo que realmente importa na sua vida para você diminuir essa confusão mental. E claro, um excelente hábito que já é muito bem documentado pela ciência para você diminuir esse tipo de procrastinação é você planejar a sua semana. Então, quando chegar um domingo, você senta ali 1 horinha por dia, ou menos tempo do que isso, e você planeja como que vai ser a sua semana. Quais são as atividades da segunda-feira, da terça-feira, da quarta, da quinta, assim por diante. E depois você pode estabelecer qual a ordem que você vai fazer essas atividades, sempre considerando o quanto de tempo você tem naquele dia. Não adianta você encher de tarefas e você ficar pressionado e surgir uma urgência, um imprevisto e você não conseguir lidar com isso. Então, essa é a primeira causa dentro dessa dimensão, a confusão. A segunda causa nessa dimensão é o perfeccionismo. E o perfeccionismo ele pode atingir de 2 formas. Você pode adiar uma atividade que você sabe que é importante para você.
Porque você fica sempre esperando o melhor momento. Então você tem aquele seu projeto que você quer tocar para frente, que você quer fazer dar certo, mas você fica pensando que talvez você não esteja pronto, ou então que você não tem todos os materiais suficientes, ou então que você precisa de mais um conhecimento e você vai deixando isso para depois, porque você acredita que existe um momento certo. Ou a procrastinação ela pode te afetar de maneira mais comum, que é quando você está realizando aquela atividade, você está fazendo aquele seu projeto, mas a todo momento vem um questionamento de: será que isso tá bom? Será que eu estou fazendo isso certo? Será que esse é o melhor caminho? E aí você volta à sua atividade, você começa a fazer aquilo de novo, e aí você repete, e aí você corrige, e você pede para outra pessoa analisar, e você fica sempre naquilo. O perfeccionismo, então, é outra causa da procrastinação. Ela pode afetar de duas formas. Ou você espera sempre o melhor momento, ou você realmente faz a atividade, mas você fica sempre voltando atrás, porque existem muitos questionamentos sobre a sua capacidade, sobre o seu merecimento, sobre aquilo que você está fazendo. E por fim, a gente entra na última dimensão da procrastinação, que é a impulsividade, e ela está relacionada com o imediatismo e o foco alternado. O que seria o imediatismo? É quando você é sempre guiado pelos prazeres imediatos. Você está fazendo a sua atividade, mas você vê que lançou um episódio da sua série favorita, você larga tudo e vai ver essa série porque você está sendo guiado pelos seus prazeres imediatos. Você sabe que você precisa fazer atividade física, mas você decide faltar porque ficar em casa, descansando, é um prazer imediato. Quando você é direcionado pelos seus prazeres imediatos, quando você tem essa impulsividade, você tende a procrastinar. Afinal, fazer aquilo que é preciso ser feito, fazer a sua atividade nem sempre é interessante. Nesse caso, a pessoa ela pode até fazer a sua atividade quando ela está com empolgação. Então, quando ela está muito motivada, quando ela está muito empolgada, ela realmente faz aquilo acontecer. Mas se essa empolgação vai embora, ela desiste. E aí a gente vê várias pessoas criando várias pontes, mas não terminando de construir todas elas, terminando sempre pela metade. Muita iniciativa, pouca acabativa. Essa é uma das causas mais comuns da procrastinação e é uma coisa que você precisa trabalhar com o tempo. Com o tempo você precisa criar a sua disciplina de não ser guiado apenas pelos prazeres imediatos e não ser uma pessoa impulsiva. Naquele momento que você precisa fazer aquilo, mas você não está empolgado, você vai lá e faz. Não porque você precisa sempre daquela motivação, daquela empolgação, mas porque você tem disciplina. E a segunda causa da procrastinação dentro dessa dimensão é o foco alternado. O nosso cérebro, em geral, ele consegue manter dois tipos de foco, o foco contínuo e o foco alternado. O foco contínuo é o foco que você está utilizando nesse momento para entender o que eu estou passando para você. Assim, eu espero que você esteja com foco contínuo. O foco contínuo é quando você está, por exemplo, lendo um livro, é o que você utiliza para você entender algum conteúdo, é o que você utiliza para você fazer uma atividade que exige a sua atenção. Já o foco alternado, ele é diferente. O foco alternado, como o próprio nome diz, é você alternar o seu foco a todo momento. É você estar assistindo esse vídeo, depois você abrir o Instagram, depois você abrir o YouTube, depois você abrir outro aplicativo. É você se distrair, é você olhar para alguma coisa que passou na sua rua, é você alternar o seu foco. O que a gente sabe na ciência é que o foco contínuo, ele gasta muita energia, ele traz uma sobrecarga cognitiva se você ficar muito tempo. Se você já fez uma prova de 5, 6 horas seguidas, você sabe o quão exaustivo é para a nossa mente, porque você utilizou muito o seu foco contínuo. E isso é diferente com o foco alternado. Quando você está no foco alternado, além de você não gastar muita energia, isso gera uma certa recompensa para o nosso cérebro. Sempre que você está estudando e você troca o seu foco para o seu celular, isso gera uma certa recompensa. Sempre que você está no seu celular e aparece uma nova notificação e você muda o seu foco, isso gera uma nova recompensa. Então, pessoas que são guiadas pelo foco alternado, pessoas que estão sempre trocando o seu foco, sempre treinando o seu cérebro para buscar esses prazeres imediatos no foco alternado, são pessoas mais procrastinadoras. Eis então as 4 dimensões e as 10 causas da procrastinação. Revisando com você rapidamente, a gente tem a mentalidade fixa. Aquilo que eu faço não vai gerar um grande resultado futuro porque eu tenho a crença que eu não posso mudar um comportamento ou algum resultado que eu tenho. O medo do futuro. Eu acredito que o meu futuro vai ser negativo, que isso vai trazer consequências. O que as pessoas vão pensar de mim? Terceira causa, o desinteresse. Esse conflito geralmente que acontece entre a personalidade e a atividade que você precisa fazer. Depois a gente tem a recompensa a longo prazo, que é quando você tem uma atividade que vai ser boa para você, mas apenas no longo prazo.
e aí você precisa deixar aquilo mais interessante para que você tenha mais disciplina também. Depois a gente tem a complexidade ou a falta de clareza, uma atividade muito difícil onde você não sabe nem por onde começar, então você precisa procurar uma pessoa para te ajudar desde o início, com passo a passo, com método e facilitando aquele comportamento. A baixa energia que está muito relacionada com você não cuidar do seu sono, da sua alimentação e da sua atividade física. É claro que, dependendo se você tem algum transtorno neuropsiquiátrico, isso vai ser muito mais afetado e aí você precisa buscar tratamento, você precisa buscar um profissional qualificado. Depois a gente tem essa confusão, onde você tem muitas atividades no seu dia, muitas tarefas, você não se organiza, você não tem prioridade, você não tem planejamento e aí você acaba procrastinando. Depois a gente tem o perfeccionismo, que traz essas duas dimensões, da procrastinação, onde você pode sempre esperar o melhor momento, ou então, quando você está fazendo aquela atividade, você fica sempre se questionando e voltando atrás daquilo que você já tinha feito. Por fim, a gente vai ter as duas últimas causas da última dimensão, que é o imediatismo, você sempre procurar os prazeres imediatos e você só fazer o que precisa ser feito se você estiver na empolgação, então você precisa construir a sua disciplina. E por fim, o foco alternado, onde você tem um monte de coisas te distraindo, onde você treina o seu foco alternado e o seu cérebro fica um especialista em alternar o foco dele, em mudar o seu foco. Isso gera um certo prazer imediato, mas isso te leva à procrastinação. Nesse caso, você buscar aquilo que está te distraindo, tirar isso do seu campo de visão, impedir que isso te distraia, já é uma boa solução. Meu principal objetivo nesse vídeo, portanto, é trazer clareza sobre qual a causa da sua procrastinação. Afinal, a gente só pode mudar, a gente só pode controlar e realmente trazer resultados diferentes sobre aquilo que a gente conhece. Se você não sabe nem qual a causa da sua procrastinação, como que você vai resolver? Então, eu quero que você faça a seguinte atividade. Nessa próxima semana, toda vez que você procrastinar, você vai pensar: qual a causa dessa minha procrastinação? Será que é o imediatismo? Será que é o perfeccionismo? Será que é a expectativa negativa futura? Será que é a mentalidade fixa? E você vai fazer as suas anotações. É muito comum, é claro, que você tenha mais de uma causa aqui. Por exemplo, se você é uma pessoa perfeccionista, você pode ter a causa do perfeccionismo, mas também você pode ter uma expectativa negativa futura. O que os outros vão pensar de mim? Será que isso é o suficiente? Então você vai analisar quais as principais causas da sua procrastinação e, tendo clareza disso, você consegue já descobrir quais são as possíveis soluções. Se você quiser que eu grave um outro vídeo falando especificamente sobre as soluções, sobre o que você pode realmente fazer em cada uma dessas causas, você me fala e eu gravo esse vídeo. É só comentar aqui embaixo. Por enquanto, a gente fica por aqui. Se você quiser avançar ainda mais nos seus estudos sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento de um jeito científico e simples, você clica aqui no primeiro link da descrição para você conhecer um pouco mais sobre o meu curso, a minha comunidade chamada Kaizen. Lá você vai ter acesso a todas essas informações de um jeito simples e fácil. Bom, por enquanto a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Compartilhe com pessoas que estão sofrendo com a procrastinação. E eu te vejo num próximo vídeo ou dentro da minha comunidade. Um grande abraço para você, parabéns pela sua dedicação e até a próxima.